Eu sou Denise Moreira, sou médica pediatra, neonatologista, e eu estou aqui para falar de mais um tema importantíssimo para a nossa vida, para a nossa população. Vou falar sobre doença falciforme. Dia 19 de junho, agora, iremos comemorar o Dia Mundial da Conscientização sobre Doença Falciforme. Vocês sabem o que é doença falciforme? Vocês sabiam que é uma das doenças genéticas com maior incidência, com maior prevalência em nossa população? Que do teste pezinho, das doenças pesquisadas no teste pezinho, é a doença de maior incidência? Pois bem, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, aproximadamente a cada 1.200, 1.300 partos, uma criança nasce com doença falciforme. Na Bahia, a cada 650 partos, uma criança nasce com doença falciforme. Em relação ao traço, ou seja, crianças que nascem não com a doença, mas com uma partezinha na genética que dá possibilidade no futuro, caso elas tenham filhos com pessoas também com possibilidade da doença, terem filhos com doença falciforme. Então, no Rio de Janeiro, a cada 22 partos, uma criança nasce com traço da doença falciforme. Na Bahia, a cada 17 partos, uma criança nasce com traço. Então, vocês verem que é uma questão de saúde pública. Quando eu comecei a trabalhar com doença falciforme, em 2005, a cada 32 partos, uma criança nascia com traço para a doença falciforme. E hoje nós temos essa incidência, ela se tornou, cada 22, 23 partos, uma criança nasce com traço aqui no Rio de Janeiro, certo? E o que é a doença falciforme? A doença falciforme é uma alteração genética no glóbulo vermelho, ou na hemácia. O glóbulo vermelho ou hemácia, vou chamar de glóbulo vermelho, é o que dá a cor vermelha ao sangue. E qual é a função do glóbulo vermelho? A função é transportar o oxigênio para todo o nosso corpo. Todas as nossas células, elas necessitam de oxigênio. Se não tiver oxigênio, a célula vai morrer. Então, é fundamental o transporte de oxigênio. As pessoas com doença falciforme, elas têm uma alteração nesse glóbulo vermelho. Em qual posição? Na posição da proteína do glóbulo vermelho. Vamos explicar melhor. O glóbulo vermelho ele tem a hemoglobina. Não sei se vocês já ouviram falar. Hemo vem de ferro, globina, proteína. Então, a alteração da doença falciforme está na globina, está na proteína, que sofreu há milhares de anos atrás uma alteração genética, uma mutação genética, que ela é passada de geração para geração, de pais para filhos, né? E não tem nada a ver com a parte hemo, como eu falei com vocês, hemo é ferro. Então, doença falciforme não é uma anemia por falta de ferro, é uma anemia por alteração genética nessa parte da proteína. E como é que ela é passada? Precisa do papai e a mamãe terem um traço da doença falciforme para ver a possibilidade do seu filho nascer com doença falciforme. É uma alteração genética que nós herdamos da nossa África, né, nosso continente mãe, porque nós tivemos aqui no nosso país, né, no Brasil, né, durante muitos anos, a vinda dos nossos irmãos da África e com a miscigenação, com a formação da nossa população, nós herdamos geneticamente a doença falciforme. E como é que acontece no nosso organismo? O glóbulo vermelho, de uma pessoa que não tem essa alteração genética, dura aproximadamente 120 dias. Ele é formado dentro do nosso osso. Então, o glóbulo vermelho, nosso sangue, é formado dentro do osso, na medula óssea. E dura aproximadamente 120 dias no nosso corpo. Aí nosso corpo vai e elimina, destrói aquela hemácia, aquele glóbulo vermelho. Já a pessoa com doença falciforme, esse glóbulo vermelho, ele pode durar uma semana até um dia. Por quê? Porque toda vez que acontece uma diminuição do oxigênio, seja por infecção, por mudança de temperatura, por diferença de pressão,
Essa hemácia, por causa daquela alteração na proteína, lembra que eu falei com vocês, acaba ficando na forma de foice, daí o nome falciforme. Mas eu prefiro falar lua minguante, fica naquela forma de lua minguante. Essa forma de lua minguante, essa forma assim de vírgula, né, vamos dizer assim, é uma forma em que esse glóbulo vermelho ele tem uma dificuldade em passar pelos vasos para levar o oxigênio. Quando o glóbulo vermelho não tem essa alteração genética, ele tem aquela forma arredondada e ele tem uma mobilidade, podendo passar por menor que seja o vaso para levar o oxigênio naquela célula. Já na doença falciforme, quando o glóbulo vermelho fica nessa forma de lua minguante, ele tem uma dificuldade, porque ele fica meio rígido, tem uma dificuldade em ser, vamos dizer assim, em passar por esses vasos, até aqueles vasos mais extremos. Então dificulta o quê? O transporte de oxigênio, que é fundamental para a vida. Por isso que o organismo acaba eliminando antes do tempo, entre aspas, antes do tempo que geralmente uma hemácia, um glóbulo vermelho sem alteração genética tem, que é 120 dias. Então, por isso que a doença falciforme se caracteriza por anemia. Anemia esta por destruição. É o número de hemácias, o número de glóbulos vermelhos em menor número no organismo. Então, as pessoas têm uma anemia por número menor de glóbulos vermelhos. A outra situação da doença falciforme é que, quando a hemácia fica nessa forma, né, como eu falei para vocês, de lua minguante, ela tem uma dificuldade em percorrer aqueles vasos, fazendo com que haja assim, uma aglomeração, porque eles não conseguem circular de uma maneira assim, livre no vaso. Então começa a formar ali um processo inflamatório, uma obstrução no vaso. Então porque a doença falciforme, a pessoa que tem doença falciforme, também tem as hemácias, os glóbulos vermelhos redondinhos, mas tem uma parte quando é submetida a essas alterações que eu falei, de infecção, mudança de temperatura, de pressão, fica naquela forma de lua minguante. Então essas formas de lua minguante acabam assim entupindo aqueles vasos, fazendo com que haja uma reação inflamatória, impedindo que aquelas hemácias que estão redondinhas transportem o oxigênio da maneira adequada às células, promovendo a vida, promovendo a nossa vida e a saúde. Então, essa outra situação se caracteriza com o nome de síndrome vasoclusiva, ou seja, o vaso fica entupido e, consequentemente, não chega o quê? O oxigênio naquela célula. Se o oxigênio ele é vida, então aquela célula pode morrer daquele tecido. Então, pessoas que têm doença falciforme, elas vão ter uma anemia, né? Uma anemia séria, e vão ter as síndromes vasoclusivas que podem levar a infartos. Quando eu falo infartos, gente, não é só o infarto do coração, é a morte da célula em qualquer parte do corpo. Então pode ter AVC, são pessoas que têm crises que a gente chama de crises álgicas, crises dolorosas, absolutamente muito assim, intensas e várias outras situações. Ou seja, é uma situação que todos nós devemos conhecer, porque o nosso país tem uma incidência muito grande e nossas crianças com doença falciforme, nossos adultos com doença falciforme, necessitam que todos nós saibamos cada vez mais de doença falciforme. Porque quanto mais nós soubermos, mais haverá incentivos científicos, mais vanguarda, mais descobertas vão ser feitas em prol dos nossos amigos, das nossas crianças com doença falciforme, que muito sofrem com a doença, mas sofrem muito mais pelo desconhecimento de vários setores da nossa sociedade, inclusive na área da nossa própria saúde. Ok? Espero que vocês tenham gostado, aguardo sugestões e aguardo também tirar dúvidas de vocês sobre a doença falciforme, ok? Deem um like, inscrevam-se no meu canal e compartilhem em suas redes sociais. Nosso contato, telefone DDD 21 23 23 0406, DDD 21 9 9188 19 40,
DDD 21 988 06 7004. E-mail consultório dr.denisemoreira@gmail.com. Beijos!